Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antonina Briti e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês. O tema de hoje é sobre saudade, consolação, esperança e luto. Nesse mês de novembro, né, que se celebra o Dia dos Finados, então acho que é um tema bem propício para a gente estar falando um pouco. Obviamente sob o olhar da doutrina espírita, mas antes de iniciarmos os trabalhos, né, vamos começar com uma oração, onde eu peço a todos aqui presentes que fechem seus olhos, eleve o pensamento a Jesus, respirando profundamente, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia, que tudo aqui que a gente puder compartilhar nesse momento console, acolha todas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos de perdas, vivendo o seu luto, mas que também cheios de esperanças, e que os nossos mentores, nossos anjos, nossos protetores possam abençoar a esse momento, a esse encontro, enviando e emanando toda a energia com muita luz e muito amor para todos vocês. Que assim seja. Então, o tema de hoje, né, a gente vai estar falando sobre essa questão da saudade, da consolação, da esperança e do luto, sobre a visão baseada em toda a doutrina, né, segundo Allan Kardec, onde a gente vai inclusive ver como a doutrina pode nos ajudar nesse processo, né? Nesse período tão desafiador. E é muito importante, antes de mais nada, eu colocar aqui para vocês o seguinte: durante a pandemia, muitos de nós tivemos muitas perdas, né? E eu particularmente perdi em menos de um ano meu marido, minha mãe e meu sogro. Então, eu vivi um luto múltiplo, então é muito importante também deixar aqui bem claro que quem está aqui falando não é só alguém que estuda a doutrina desde criança, mas alguém que passou por muita dor, né? Inclusive, alguns dias atrás celebrou aí os 4 anos de partida, né, do meu marido. E então, assim, foi interessante estar falando sobre isso aqui alguns dias depois, né? Mas então, assim, eu tô falando muito mais em cima do que eu vivenciei, do que a doutrina me ensinou e do que eu aprendi nesse processo, do que exclusivamente os estudos. Então, eu espero que o meu aprendizado possa ajudar a todos vocês que possam estar passando por esse desafio ou que conheçam alguém que esteja passando também por esse desafio. E para começar, é muito importante a gente falar do que é saudade, né? Porque assim, a saudade inclusive é uma palavra que não tem tradução em outros idiomas, ela só existe na língua portuguesa do Brasil. Então é um sentimento profundo, às vezes de nostalgia, melancolia, não necessariamente a saudade é só por alguém que partiu no modelo de desencarne, né? Às vezes um filho vai morar longe, um amigo que você nunca mais viu. Então, assim, a saudade muitas vezes é um sentimento que fica até difícil uma tradução, porque às vezes é uma coisa boa, não é só uma coisa ruim. Mas a característica principal dela é porque, apesar de dar uma certa tristeza, ela também dá uma certa esperança de você poder um dia encontrar essa pessoa novamente, né? O que também remete ao fato da história que você viveu com essa pessoa, seja ela encarnada ou não, mas da qual você sente saudade, ou às vezes até de um momento de vida, de um lugar, de uma fase. Se você sente saudade é porque foi bom para você. Dificilmente a gente sente saudade de algo que é ruim, né? Eu diria que raramente ou quase nunca. Então, por isso é um sentimento muitas vezes complexo, mas intenso.
E aí eu coloco essa foto porque, na verdade, assim, eu sempre falo isso quando eu vou falar de perdas, né? É como se a gente estivesse olhando para o mar, avistando um barco que vai se afastando, até que a gente não consegue ver mais no horizonte esse barco. Só que esse barco ele não deixou de existir. Ele só não está mais sob a nossa visão. E é essa analogia que é importante a gente entender quando a gente perde um ente querido no desencarne, né? E aí, falando um pouquinho como a doutrina espírita, ela entende a saudade, né? Então, tem uma passagem no Evangelho, no capítulo 4, que os laços da família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que sim que os destrói. E aí, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho nesse capítulo, só para a gente falar um pouquinho sobre ele. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente os são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma ela existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras, e a morte as separa na terra e no céu. E aí, voltando aqui ao material, o que é uma conexão espiritual, né? Para nós espíritas, por exemplo, a saudade é uma conexão, né? Que quando você sente saudade de alguém, você está pensando nesse alguém. E muitas vezes, às vezes, vamos supor, um amigo que você não vê há muito tempo, bate uma saudade, você pensa nesse amigo, ele vai e te telefona. Então, isso é como se fosse uma ativação, a saudade às vezes ativa essa conexão que já existe espiritualmente, né? E que no caso da morte, ela permanece, né? Então, representa a ligação dos encarnados com os seus entes queridos no plano espiritual. Quem já leu Violetas na Janela, né, sabe que a mãe da protagonista, ela colocava sempre um vaso de violetas na janela, porque a sua filha, né, gostava muito de violetas e era uma maneira que ela tinha de encontrar essa conexão através da saudade. Então ela sentia saudade e fazia esse movimento para se conectar com a filha dela. E segundo a psicografia, né, o livro psicográfico, a filha no plano espiritual, ela conseguia não somente visualizar o vaso de violetas, como também sentir o perfume das violetas, né? Então essa é o que a gente acredita ser possível através da conexão espiritual, e a saudade é um instrumento para isso. Na doutrina, né, nós espíritas, a gente também acredita que é possível estabelecer comunicação com os espíritos dos entes queridos que partiram, e isso pode ajudar a aliviar a saudade e promover um senso de comunhão. Durante o meu processo de luto, eu precisei escrever como uma maneira de vivenciar aquela dor, né? E dessa escrita surgiu um livro que foi publicado, enfim. E nesse livro eu compartilho muito das minhas experiências espirituais com comunicações de pessoas que já foram desencarnadas. Então, assim, por exemplo, no meu caso específico, os sonhos sempre foi o meu principal canal de comunicação com os desencarnados, né? Então, quando criança, jovem, eu recebia mensagens de pessoas desencarnadas pedindo ajuda para pessoas encarnadas que muitas vezes estavam no hospital, estavam entre a vida e a morte. Eu nem sabia que essa pessoa estava hospitalizada, e aí eu recebia instruções para que
uma vez fazendo essa situação, né, tomando determinadas medidas, pudesse salvar aquela pessoa hospitalizada. E realmente eu passava o recado e a pessoa seguia as orientações e realmente salvava as pessoas. Um outro exemplo mais, não tão recente, mas enfim, no início da pandemia, em março, eu sonhei com meu pai, ele dizendo que eu ia sofrer uma grande perda em setembro e que eu precisava compreender que aquilo não era abandono, e sim era necessário, e que eu não estava sendo abandonada. E aí eu falei, eu sabia que eu tinha estado com meu pai através daquele sonho, que era real, mas assim, como a gente estava no início da pandemia, eu pensei que poderia ser minha mãe, enfim. 3 meses depois, meu marido recebeu um diagnóstico e 4 meses depois ele faleceu. Ele não faleceu em setembro, mas ele faleceu em outubro. Então, assim, no meu caso específico, a comunicação, ela é real, né? E aí vocês podem estar pensando assim, mas seu pai veio para avisar um negócio desse? Não, ele veio para me preparar, para me mostrar que eu não estou sozinha, que ele está ali me apoiando, muito provavelmente para ajudar todos nós nesse processo que a gente ia enfrentar, né? De uma forma mais confiante, né? Enfim, então, e por exemplo, coincidentemente, participei de um trabalho recente, mediúnico, do qual a gente estava falando sobre luto, né? Que nada mais é a morte, assim, a morte nada mais é do que a vida, né? Então a gente vive, até repetindo aí a frase que eu ouvi de uma médium nessa semana, a gente vive de chegadas e partidas, né? Esse é o ciclo da vida, né? E aí, no meio dessa conversa, enfim, dessa sessão terapêutica mediúnica, uma das médiuns, ela recebeu uma mensagem que eu entendo ser da minha avó, pela forma como me tratou, falando exatamente isso, né? Que cada um vai no seu tempo, cada um vai por sua escolha, porque foi assim combinado, ou foi assim que seria o melhor para a pessoa. Então a gente precisa entender todo esse processo. É duro, é muito difícil, é muito desafiador, mas quando a gente sabe, ou quando a gente acredita que a vida continua, que só tem um véu que nos separa daqueles que se foram, isso nos traz mais conforto. Não somente por saber que eles estão bem, que eles estão próximos, que eles recebem as nossas conexões, eles também estão conectados, mas principalmente porque a gente sabe que a gente também um dia vai reencontrá-los. E isso traz muito, muito conforto. Mas, obviamente, quando a gente fala dessa conexão, dessa saudade, além morte, a gente está dizendo de uma conexão verdadeira, de um amor verdadeiro, né? Não daquelas relações de apego, de posse. E essa conexão, aí sim, não seria muito positiva, né? Etapas da evolução. Então, assim, a gente acredita que a saudade faz parte desse processo da evolução espiritual, principalmente quando a gente lida com a perda, né? E isso, inclusive, faz parte do nosso aprendizado, do nosso fortalecimento. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus, que é do Sermão da Montanha, né? Que inclusive eu vou falar no próximo slide, que é os bem-aventurados os aflitos. Eu vou até passar logo para ele, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, vamos falar aqui da consolação espírita diante da dor da perda, né? E aí no Sermão da Montanha, Jesus fala isso: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, no Sermão da Montanha, quando Jesus tenta colocar dessa forma, eu diria assim,
muitos colegas espíritas, com todo respeito, eles acreditam que não se deve chorar pela perda de um ente querido. Mas assim, é impossível. Porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, se a gente não chorar, a gente adoece. A gente pode até gerar um câncer, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, então assim, é possível chorar sim. Divaldo Franco já dizia isso, né? Já diz isso, né? Ele diz que tem um vídeo dele que ele diz que se ele morrer e ninguém chorar, ele vai sentir péssimo, achando que foi a pior pessoa do mundo. Então, o chorar faz parte do processo, né? O chorar faz parte do aprendizado, faz parte do fortalecimento que a gente precisa para enfrentar essa grande perda. O que não é saudável é quando a gente... o chorar o chorar pela falta que a pessoa está nos fazendo. Agora, quando a gente chora por revolta, por raiva de Deus, por raiva da vida, esse é um sentimento que não é saudável. E aí sim ele faz mal, tanto para quem chora quanto para quem recebe, né? O que seria o desencarnado, a pessoa que acabou de desencarnar. Então, assim, o chorar faz parte do processo de luto. Chega a ser cruel quando a gente fala para a pessoa que está passando por um luto não chorar. Nós não somos máquinas, nós não temos um botão. Então, o que Jesus para mim diz nessa passagem é assim: chorar faz parte da evolução, faz parte do aprendizado e tá tudo bem. E por que tá tudo bem? Porque você vai ser consolado pelos seus mentores, pelos seus anjos protetores, por Jesus, por seus amigos, seus familiares. Então, assim, bem-aventurados os que choram. E aí, falando de conforto espiritual, a doutrina espírita, ela ensina, como eu já disse, que a morte não é o fim, né? A vida continua. Ela é só uma transição para uma outra dimensão. Ela é só aquele barquinho que seguiu que a gente não consegue visualizar. E essa visão oferece consolação, porque sugere que em algum momento, não somente os nossos entes queridos eles continuam existindo, ou seja, a vida para eles não terminou, como na certeza de que um dia a gente vai encontrá-los. Então isso nos conforta, nos traz um consolo, né? E assim, para quem acredita, obviamente, né? Para quem não acredita, e a pessoa precisa buscar um outro mecanismo para se consolar. Mas isso eu diria que dentro da visão espírita, e eu que passei por esse processo recente, é consolador. E aí, esses espíritos que partiram, eles também podem se comunicar conosco, a nos ajudar a superar a dor da perda. E isso proporciona conforto e a sensação sempre de que a gente não está sozinho. Como eu citei o exemplo do meu pai, no meu livro, por exemplo, eu tive muitos presentes. O meu marido, ele estava no CTI, já entubado, e ele apareceu, o espírito dele apareceu para mim na minha frente, se despedindo. Ele dizendo que estava indo, que não tinha mais, que o corpo dele não estava mais suportando. E, assim, do lado do mentor dele, eu vi, gente. Então, assim, é muito fácil, vamos dizer assim, para mim falar sobre esse tema, porque eu sei que no caso do meu marido especificamente, ele foi para um lugar de muita luz, ele foi muito bem amparado na passagem dele. Eu já recebi mensagens para ele através de psicografia, através de médiuns. Então, assim, enfim, eu tive muitas oportunidades de poder
ter informações, como também já tive oportunidades de receber informações da minha mãe também, por exemplo. Então, assim, quem é espírita, quem tem mediunidade, assim, trabalhada, claro que é muito mais fácil falar sobre esse assunto. E aí vocês podem perguntar, mas e quem não tem? Né? Como é que a gente faz? Presta atenção nos sinais. Porque, por exemplo, às vezes, tem vários depoimentos, assim, né, de pessoas que falam assim, a minha esposa adorava beija-flor. Às vezes, quando eu tô tão triste, você acredita que uma vez entrou um beija-flor na minha sala? Será mesmo que foi coincidência? Ou será que aquilo foi uma forma de manifestar a presença daquele ente querido que partiu? Então, ou então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tô com tanta saudade da minha mãe, aí você vai e sente aquele perfume da sua mãe passando ali naquele ambiente que você tá. Será mesmo coincidência? Ou será que a pessoa conseguiu manifestar um perfume para que você soubesse da presença daquela pessoa ali? Então, tem várias maneiras da gente perceber a presença e a conexão, né, daquele que partiu, independente se você é espírita ou não, né? E aí você vê aí a esperança do reencontro na visão espírita, né? E aí a gente falando de uma passagem do apóstolo João no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem que é assim, disse-lhes então Pilates, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunha da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aí, vou ler aqui um trechinho, que é o seguinte, ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, muito pelo contrário. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premune os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. E aqui o que a gente está querendo dizer, né? Que se a gente acredita que a vida continua, se a gente acredita que a pessoa que a gente perdeu está próximo da gente, está aqui ao lado, se a gente acredita que um dia nós vamos encontrar essas pessoas, a gente enfrenta a dor de um outro lugar. É uma perda, sem dúvida nenhuma, mas não é o fim, né? Então, essa passagem, ela fala bastante sobre isso. E aí, né, crença na imortalidade, que é aquilo que eu coloquei, né, sugerindo que o corpo físico não é o fim e apenas uma transição. A comunicação com os espíritos, estabelecendo essa comunicação e, inclusive, através de um senso de conexão contínua. Isso acontece muito com criança também, né? Então, eu peguei esse exemplo aí da foto. Às vezes a criança fica falando, fica brincando. Muitas vezes os pais acham que é amigo imaginário, que é fantasia da criança. Não é. É mesmo que uma avó não possa ter visto seu neto nascer, dependendo da situação, ela pode sim proteger, ela pode sim visitar, né? Porque os elos familiares, conforme a gente leu anteriormente, ele não se quebra, porque na verdade não é o elo familiar que mantém
o laço eterno, mas é o elo do amor, né? O amor é eterno, o amor permanece. Então, muitas vezes, essas possibilidades de visitas, de encontros, é através do amor, né? Quando a gente tem essa possibilidade, como por exemplo nessa foto, de ver um possível avô visitando seu neto que provavelmente não pôde conhecer enquanto nascido, né? E essa questão da promessa do reencontro, que também eu já falei. Eu queria voltar aqui, que eu esqueci um detalhe, mas tudo bem, não tem problema. Voltando à questão dos aflitos, né, dos bem-aventurados aflitos, eu vou ler aqui o trecho do capítulo 5, que refere-se ao slide anterior, principalmente para as mães que perdem seus filhos, que, sem dúvida nenhuma, é uma dor imensurável. Sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as suas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra os desígnios de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, e sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Nesse trecho do Evangelho, apesar dele estar se referindo às mães que perdem seus filhos, isso vale para todo e qualquer ente querido, né? Então, quando a gente ora por esses entes que partiram, eles recebem, como vocês já viram aí no filme, no livro Nosso Lar, eles recebem a nossa oração, eles recebem a nossa energia. Toda vez que a gente pensa neles, toda vez que a gente faz algo em honra a eles, em homenagem a eles, de alguma forma chega até eles, né? Então, é muito importante. E aqui sim fala das dores desarrazoadas, quer dizer, que é aquelas dores de revoltas, de desespero, a isso sim aflige o ente desencarnado. E o processo do luto à luz do Espiritismo, né? Então, o primeiro é que a gente fica, quando a gente entra no luto, a gente fica na fase da negação, durante um bom tempo, né? E aí, como é que a gente consegue aceitar que a pessoa morreu, que a pessoa não volta mais, pelo menos nessa vida, pelo menos aqui na Terra? E aí, a única maneira da gente aceitar isso é compreendendo que faz parte do processo e do ciclo, né? Afinal de contas, a única certeza que a gente tem é a da morte, né? Então, essa ninguém pode duvidar. Então, a gente precisa, da mesma forma que o sol todo dia nasce e todo dia se põe, a vida tem esse ciclo, vida e morte, morte e vida, né? E aí temos a possibilidade de fazer essa conexão espiritual por meio de comunicação, da compreensão. Então, se você sente a necessidade de conversar, conversa, mas sempre lembrando assim, não para criar, não para fortalecer o apego, a dependência, mas o conforto, né? Então, assim, da mesma forma que dói aqui, dói lá. Então, é importante que a gente converse muito assim, não do tipo, você me faz falta, não sei fazer nada sem você. Isso não, porque isso prende, isso é apego, né? Quando a gente ama a pessoa, a gente deseja o melhor para ela, mesmo que não seja estando conosco, né? Então, assim, isso é amor verdadeiro. Então,
quando a gente fala sobre essa conexão, falar assim, olha, tá difícil, mas eu vou conseguir, ó, espero que você esteja bem aí, eu tô me virando aqui, mas vai dar certo, em breve, se Deus quiser, vou viver a minha vida honrando as nossas vidas, né? Você foi antes, e, enfim, tô aqui, vou fazer a minha parte, e por aí vai. Eu acho que é muito... essa comunicação, ela tem que ser de forma sempre construtiva, nunca de apego, sabe? Nem muito menos de revolta. E aí, todo luto, como eu já disse, ele é um aprendizado, ele é um processo de transformação. Então, muito mais importante no processo de luto é como você enfrenta essa dor e como é que você encara esse aprendizado. Então, o mais importante nesse processo é o enlutado se comprometer a viver de acordo com essas lições e esses ensinamentos transmitidos através do ente querido. Então, é fazendo tudo que você pode para honrar, inclusive, aquela pessoa que foi tão importante para você, né? Fazendo as coisas para o bem, se for o caso, até em homenagem e honra a essa pessoa. Muita gente, quando perde alguém, por exemplo, com câncer, começa a contribuir com hospitais do câncer, a ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de doença. Então, assim, tem muitas formas que a gente pode fazer, não necessariamente com o dinheiro, né, mas inclusive ajudando as pessoas, acolhendo, dando conforto às famílias enlutadas, por exemplo, né? Existe um projeto muito bacana aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, que é plantio de árvores. Foi feito um reflorestamento numa área que virou um bosque, muito bonito por sinal, e em homenagem às pessoas que morreram durante a pandemia. Então, muitas famílias fazem piquenique, cuidam das suas árvores. Então, assim, cada árvore ali é em homenagem a alguém que partiu. E isso, de alguma certa forma, principalmente no processo de pandemia, que a gente nem pôde fazer um velório, né, digno, a gente teve, eu falo a gente porque eu tenho 2 árvores lá, da minha mãe e do meu marido, né? Então a gente tem a oportunidade de cuidar, de ver a árvore crescer. Em breve vai ser uma sombra pra gente ali no bosque. Enfim, são infinitas possibilidades e maneiras que a gente pode viver para compensar e honrar aquele ente querido que partiu. E aí eu coloquei essa imagem desse filme, que eu não sei se vocês assistiram, Viva a Vida é uma Festa. Eu, particularmente, dentro da minha ignorância, eu achava meio estranho, sabe? Até meio agressivo a festa no México, que é a festa dos mortos, em homenagem aos mortos, né? O equivalente do nosso finados, só que lá é meio carnaval esse dia. Até que eu vi esse filme e eu entendi o propósito do Dia dos Mortos do México e fiquei muito encantada, né? Aliás, eu super recomendo esse filme porque ele mostra como é importante a gente lembrar daqueles que se foram, que quando eles são esquecidos é como se a energia deles, né, dissipassem, mas obviamente isso é um desenho, um filme, mas fazendo uma metáfora da importância da gente lembrar dos nossos entes que partiram. Mas o mais interessante é que essa festa do México é uma maneira de honrar aqueles que se foram. Então, por exemplo, essa cena, na semana dessa festa, eles montam um altar com as fotos de todos que se foram, né? Acendem velas, fazem homenagens, sentam ao redor desse altar para ficar lembrando dessas pessoas, falando sobre elas. Então é uma maneira, inclusive, de fortalecer o elo familiar em torno de todos aqueles que partiram. E eu confesso que depois que eu assisti esse filme, foi um pouco antes, né, do meu marido falecer. Ele foi o primeiro que se foi na pandemia,
E a gente começou no dia de finados, dia 2 de novembro, a fazer isso. A gente pega as fotos de todos os nossos entes que partiram. Aí a gente faz o jantar, meus filhos preparam um jantar mexicano e tal. E a gente fala sobre eles com alegria, não é com tristeza, lembra de coisas engraçadas. Fazemos sim uma oração para todos eles. Enfim, foi uma maneira diferente, né, de homenagear e ressignificar a todos que partiram, e recomendo assistirem o filme. Viva a Vida é uma Festa. E aí, tem aí no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa mensagem de esperança, que são os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aí fala-se, tem um trecho aqui, no item 7 desse capítulo, que fala sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova e paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, e essa palavra resume tudo. Falando um pouco, né, sobre todo esse processo, Maria perdeu seu filho, Jesus, os apóstolos perderam o seu mestre. E para eles também não foi fácil, porque além de enfrentar a perda de Jesus, eles eram perseguidos. E o que eles fizeram para honrar tudo que Jesus viveu, ensinou ali para eles? Não foi espalhando as suas palavras, os seus ensinamentos? Essa foi a maneira que eles encontraram para ressignificar essa perda e essa dor. Com certeza não foi fácil para eles, mas eles encontraram esse caminho. Eles não podiam fazer diferente. Eles tiveram o privilégio de conviver com Jesus e de aprender diretamente com ele seus ensinamentos. E não teria de uma outra forma que eles pudessem fazer que não por amor a ele e a tudo que ele trouxe e a tudo que ele passou, espalhar suas palavras e os seus ensinamentos. Assim fez Maria, assim fez seus apóstolos. E é sobre isso que a gente traz aqui essa mensagem de esperança. Não é fácil, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, não existe um tempo. Eu posso dizer para vocês assim que foi uma avalanche de perdas e dores, no meu caso específico, durante a pandemia. A alma dói e dói muito, mas hoje, quando eu penso neles, não dói mais. Fica a saudade. Às vezes eu choro de saudade, né, de querer que eles estivessem aqui
compartilhando de algum momento importante da nossa família, mas não dói mais, porque eu sei que aonde eles estão bem, eu sei que eles estão seguindo o caminho deles, eu sei que eles estão na evolução deles, eu sei que a passagem deles foi escolha deles, consciente ou não, seja porque a gente já sabe mais ou menos a nossa missão aqui, o nosso tempo, então certamente eles cumpriram a missão deles, né? E isso me conforta, e me conforta profundamente. E aí, como eu sou fã da banda Jota Quest, eu sempre termino minhas apresentações com uma mensagem deles. Fica aqui uma das músicas recentes da banda, que eu gosto muito e me ajudou muito também nessa minha fase, que é a música Ressignificar. Na verdade, não, a música é Superação, Te Ver Superar. Te quero ver com brilho nos olhos, te quero ver ressignificar. Te quero a fé que move montanhas e te ver superar. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês que estejam passando por esse processo de dor, de perda, de luto. Não percam a fé. A fé é muito importante nesse processo do luto. A fé de que a vida continua, a fé de que eles tão pertinho da gente. Imagina que é só um véu que nos separa. Na fé de que uma rosa que você coloca para esse ente querido, ele vai receber o perfume. Uma fé de que quando a saudade apertar, quem sabe assim tem a oportunidade de receber um carinho, uma presença. É possível. Né? Vai muito do merecimento, vai muito da conexão de amor e não de posse, não de apego. Então, tudo isso nos conforta. Prestem atenção nos sinais. E aí, também, só para encerrar, no meu slide tem a libélula e tem a tulipa vermelha. Faz parte esses desenhos, tanto a tulipa quanto a libélula faz parte da capa do meu primeiro livro, e onde eu conto, né, todo esse meu processo. E por que a libélula e por que a tulipa? Bem, a libélula tem um significado espiritual muito bacana, né? Fala muito sobre amor, sobre conexão, sobre liberdade, sobre viver a sua verdade, enfim. E uma vez eu estava num retiro espiritual e eu não estava com meu marido, ele ainda estava vivo, mas me veio uma imagem da gente, uma imagem muito bonita, onde ele se transformava, a gente caminhava pela praia e ele se transformava numa libélula. E essa imagem, depois eu fui entender que para a gente viver o amor verdadeiramente, a gente precisa viver a nossa verdade, né? E a tulipa vermelha foi a primeira arranjo de flores que ele me deu de presente. E aí ele me trouxe que a tulipa vermelha, eu gosto de tulipa, são minhas flores favoritas, e ele descobriu que tulipa vermelha significava amor verdadeiro. Então, a libélula, ela tem essa conexão espiritual, ela conecta a espiritualidade com as pessoas aqui na Terra, e a tulipa vermelha tem o significado do amor verdadeiro. Então, dentro daquilo que a gente conversou, com o amor verdadeiro é possível manter a conexão mesmo com aqueles que já partiram. E aí, toda vez que eu e meu marido a gente estava junto, era incrível, gente. Sempre aparecia uma libélula. Assim, às vezes aparecia libélula dentro da minha sala, às vezes a gente estava caminhando em um lugar que não tem libélula, aparecia uma libélula. Às vezes uma libélula ficava acompanhando a gente caminhando. Era muito interessante.
Então a libélula tinha um significado muito importante para nós dois. Então hoje, quando aparece uma libélula para mim, que hoje aparece bem menos do que antes, de alguma forma eu sinto a presença dele. Como pessoas já compartilharam beija-flor, enfim, tantas outras coisas, tá? Então, que vocês possam prestar mais atenção nos sinais e sentir mais fortemente a presença daqueles que vocês tanto amam e que só estão ali do lado. E logo, logo vocês estão juntos, tá bom? Um bom descanso para todos, muita paz e muito amor e muito sucesso e superação nesse processo bem desafiador. Fique com Deus, na paz de Jesus. Que assim seja.